Quase que ontem o Luiz Fux, lavajatista, in Fux we trust, frase dita por Sérgio Moro, presidente do STF, deu o golpe no Lula e no povo brasileiro de novo, como fez em 2018. Porque em 2018, para quem não se lembra, foi a Lava Jato quem deu o golpe no povo brasileiro e elegeu o Bolsonaro. Foi a Lava Jato quem plantou, antes de 2018, a sementinha do fascismo, regou com muito ódio e com muita raiva, e aí brotou bolsonarismo e o Bolsonaro engoliu a Lava Jato, assim, ó, pegou a Lava Jato com suas garras. E ontem o próprio Bolsonaro falou, vou fazer aqui o vídeo depois mais específico sobre isso, o Bolsonaro falou: eu acabei com a Lava Jato, e falou orgulhoso na frente de todo mundo e foi aplaudido por isso. Olha só, a Lava Jato tentou dar agora o golpe no Lula de novo. Como? O Luiz Fux, de surpresa, ninguém esperava, nenhum dos ministros do STF esperava. O Luiz Fux mudou uma parte do regimento do STF, que é o seguinte: até então, ações penais, quer dizer, crimes cometidos, eram julgadas ou na primeira turma do STF ou na segunda turma do STF. Para quem não sabe, o STF tem 11 ministros que julgam, que tem todo o poder judiciário, a cúpula do poder judiciário são esses 11 ministros do STF. O Bolsonaro indicou um deles, que é o Cássio Marques, que vai para o lugar do Celso de Mello, que faz hoje o seu último julgamento na corte. Tá, aí esses ministros se dividem em duas turmas, com 5 cada, e o presidente da corte não está em nenhuma das duas turmas. Uma das turmas, a segunda turma, julga os casos da Lava Jato. A primeira turma julga outros casos. A segunda turma também julga alguns outros casos. Tá, aí o Luiz Fux colocou em votação uma mudança no regimento de que o quê? Agora não terão mais duas turmas para julgar as ações penais, e sim, uma só vai ser o plenário. Os 11 ministros vão votar. Por quê? Porque isso de ter duas turmas julgando, vai ter a segunda turma, vai ser a primeira turma, só 5 julgam e não 11, começou em 2012, porque em 2012, para atacar o PT, o STF parou. Olha só que coisa, o STF parou a pauta inteira e ficou 6 meses julgando o mensalão para atacar o PT e para tentar fazer com que o PT não ganhasse prefeituras na eleição. Deu errado. O Haddad ganhou em São Paulo, o PT elegeu mais prefeituras do que nunca antes. Pois bem, para atacar o PT, pararam e ficaram 6 meses. Aí como travou a pauta do STF, imagina 6 meses a Suprema Corte sem julgar nada. Falaram, então vamos dividir aqui em duas turmas, agora vai ser o dobro da velocidade. A gente fica um tempinho assim, vocês julgam uns casos, eles julgam outros casos, e aí depois a gente volta ao normal. Aí o Fux falou, pô gente, já se passaram 8 anos, vamos voltar ao normal, agora só o plenário julga? Pum, todo mundo falou, tá bom. De surpresa, né? Todo mundo, foi unânime, todos os ministros votaram que sim. Só que aí os casos da Lava Jato, que eram julgados na segunda turma, vão ser agora julgados pelos 11 ministros. Na hora, toda a mídia, tanto a corporativa como a mídia de esquerda, começou a dar notícia. Pô, o caso do Lula vai para o plenário, não vai mais ficar na segunda turma. Mudou a situação do Lula, porque no plenário, quem escolhe a data do julgamento é o Fux. E o Fux é ministro do STF até depois da eleição de 2022. Quer dizer, não vai ser julgado nunca, que ele não quer correr o risco de perder. Eu vou falar o fim da história, mas antes, só um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Fux, para a Lava Jato e para o Bolsonaro? Você quer? Curte o vídeo e se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica, é 1 segundinho, é de graça clicar em inscrever e você ajuda a gente a fazer oposição a toda essa extrema-direita fascista que tomou conta do Brasil, esses assassinos genocidas. Porque a Lava Jato tá pagando, somos aqui, combatemos a corrupção, mas a Lava Jato elegeu o Bolsonaro. Inclusive a Lava Jato falou que se votassem no Haddad, a Lava Jato acabaria. Então, vota num cara que é racista, que é machista, que é homofóbico, que falou, ele foi promessa de campanha, ele falou que ia destruir a Amazônia. Não importa, o que importa era proteger a Lava Jato, não era? Então, a Lava Jato ajudou a eleger o Bolsonaro. Inclusive, o Sérgio Moro, não se esqueçam jamais, o Sérgio Moro foi ministro do Bolsonaro por 1 ano e meio quase e ficou falando que não sabia que o Bolsonaro era ruim. 1 ano e meio convivendo, todos os dias ele não sabia. Então, se você é contra essa corja toda, se inscreve no canal, 1 segundinho de graça se inscrever. E além disso, da gente fazer oposição aqui a eles todos os dias, temos outdoors aqui contra o Bolsonaro, vão aparecendo aqui atrás de mim no vídeo. E também carros de som. Hoje, nesse exato momento, enquanto eu faço o vídeo, tem um carro de som que vai ficar 8 horas do dia de hoje, quinta-feira, em Belo Horizonte. Olha só, aqui o carro acabou de sair e chegou em Belo Horizonte. Bolsonaro, bairro Heliópolis. Por que disparou o preço do arroz, do óleo, do feijão, enquanto nosso salário diminuiu e o desemprego explodiu? Bolsonaro, o que o povo não... Depois, no meu Twitter, eu vou publicando vídeos melhores, porque como o carro acabou de sair lá do local, vai ficar mais 8 horas, ele mandou o vídeo
um vídeo logo saindo, falando, comecei aqui o trabalho. Aí ele mandou um vídeo agora, faz 2, 3 minutos ele mandou esse vídeo, e aí estou mostrando já. Nos próximos vídeos, entre hoje e amanhã, eu vou mostrando vídeos melhores, mas me segue no Twitter que lá eu coloco sempre vídeos melhores. Mas agora vamos falar do assunto do vídeo. Uma coisa, quem quiser ajudar com os carros de som, outdoor e tudo mais, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica no botão Seja Membro. Se você por acaso não conseguir ser membro, no primeiro comentário eu sempre deixo PicPay, Apoie-se e conta bancária para quem quiser ajudar com qualquer quantia. Mas quem não tiver como ajudar, um segundinho, se inscreve no canal, curte o vídeo também. Ajuda muito curtir o vídeo e se inscrever no canal é a coisa que mais ajuda. Então, um segundinho. Agora vamos falar sobre, olha só, o Fux fez esse julgamento, os ministros votaram, foi unânime. Falaram, tá bom, vamos voltar, né? Realmente, faz 8 anos que a pauta ficou travada por 6 meses, 8 anos dividindo os ministros em 2 turmas, já deu tempo de voltar os trabalhos no nível normal. Então vamos voltar. Só que aí todo mundo falou, peraí, o caso do Lula estava na segunda turma e quem escolhe, quem pauta é o Gilmar Mendes. Só que se não existe mais primeira turma e segunda turma e os processos vão ser julgados no plenário, então quem vai escolher o dia do julgamento não é mais o Gilmar Mendes, é o Luiz Fux. E o Luiz Fux, a gente sabe, ele é lavajatista, ele usa táticas fascistas, que é o que a Lava Jato fez. Lembre-se, ministros lavajatistas foram os mesmos que impediram o Lula não só de ser candidato, mas impediram o Lula até de dar entrevista, censuraram. Foi a primeira vez desde a ditadura que uma entrevista foi censurada previamente. O Lula foi impedido de dar entrevista, o Lula foi impedido de aparecer, o Haddad não podia imprimir um santinho com a foto do Lula. Mesmo tendo o Haddad presidente, tem a foto do Lula no cantinho, não podia aparecer a voz do Lula na campanha. Isso é censura, coisa de ditadura mesmo. Nem a ditadura militar proibiu de colocar fotos de pessoas em campanha, nem a ditadura, quer dizer, foram piores, eles foram nível fascista mesmo, isso que a Lava Jato fez. E aí, todo mundo falou, o Fux não vai jamais pautar a suspeição do Sérgio Moro contra o Lula, e ele também não vai jamais pautar, vamos supor que o caso do Lula chega no STF, o STF inocente o Lula, porque é isso que vai acontecer se chegar no STF o caso do Triplex ou do sítio. Mas quem escolhe a pauta é o Fux, e o Fux fica até o fim de 2022. Ferrou, não teremos Lula candidato, foi essa a primeira informação. Eu fui ler, fiquei lendo, porque eu falei, não é possível, porque o Gilmar Mendes jamais votaria a favor disso, e ele votou. Aí, não é bem assim. Apenas os casos de pessoas que têm foro privilegiado serão julgados no plenário. O Lula não tem, então o caso dele continua na segunda turma. Por que o Luiz Fux fez isso? O Luiz Fux fez isso porque ele pensou, olha só, na segunda turma, saiu o Celso de Mello, que geralmente impunha derrotas à Lava Jato. A Lava Jato estava sofrendo uma atrás da outra derrotas. Mas o Celso de Mello às vezes votava com a Lava Jato. E o pessoal da Lava Jato, como se a Lava Jato fosse um partido político, a Lava Jato é Deus no céu, Lava Jato na terra, isso se a Lava Jato não estiver acima de Deus lá no céu, porque eles são assim, não é partido político na Lava Jato, para eles é uma religião, é assim, Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Pois bem, aí eles falaram, se a Lava Jato está perdendo todas, imagina quando saiu o Celso de Mello e vai entrar na segunda turma da STF, que tem só 5 ministros, sai o Celso de Mello, ficam 4. Quem vai entrar na segunda turma? Os rumores indicam que quem entraria é o Dias Toffoli. O Dias Toffoli é aquele que estava abraçando o Bolsonaro. O Bolsonaro que ontem, horas antes do Fux tomar essa decisão, do Fux colocar isso em votação, o Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato. Ele falou, eu não vou acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Aí ele fez aquela cara de quando ele tá mentindo e ele sabe que o gado dele é muito burro, aí ele ri de lado. O Bolsonaro, sempre que ele dá uma mentira muito deslavada, percebe, ele dá uma risadinha de lado assim, que ele sabe que o gado dele tem milhões de gente burra, gente muito burra, que vai acreditar. Ele ri e fala, os otários acreditam, olha só, não tem mais corrupção no governo. Se o Bolsonaro pudesse, ele não dava o sorrisinho de lado não, ele parava, falava, e dava uma gargalhada boa, porque é isso o que acontece quando ele mente assim. Ele falou que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Pois bem, aí o Fux tomou essa decisão porque na segunda turma ele ia perder todas. O Dias Toffoli é amigo do Bolsonaro. Se não fosse o Dias Toffoli, seria quem? O novo ministro da STF, indicado pelo Bolsonaro. Então não tinha como. E indicado pelo Bolsonaro com a anuência do Flávio Bolsonaro, do Ossaf, que foram eles quem traçaram a indicação, e com o aval, assim, com as bênçãos, beijando a mão, como na máfia mesmo, de Dias Toffoli e de Gilmar Mendes, que são os 2 principais adversários da Lava Jato hoje. Aí
Fux falou, peraí, aqui eu tenho derrotas certas, porque aqui tem 3 votos contra a Lava Jato dos 5 ministros, então não, vamos mandar tudo para o plenário. Lá são 11, talvez eu ganhe, talvez eu perca, mas provavelmente vai perder no plenário. Mas nas últimas a Lava Jato perdeu de 8-3, 7-4, só derrota assim humilhante mesmo. Mas ali tem uma dúvida. Aqui não haverá dúvida. São 3 já formados contra a Lava Jato. E corretíssimo estar contra a Lava Jato. Corretíssimo. Os motivos pelos quais se está contra a Lava Jato é que é o problema. Por exemplo, no caso do Lula, foi perseguido, preso sem provas, impedido de disputar a eleição, impedido de dar entrevista, impedido de ter a foto dele no santinho do Haddad, impedido de fazer campanha para o candidato dele, sendo que ele era o candidato que ganharia de todo mundo no primeiro turno. O Lula tem um grande motivo para estar contra a Lava Jato. O Bolsonaro está contra a Lava Jato por quê? Porque os amigos dele, bandidos, estão sendo um atrás do outro, estão sendo talvez não presos, mas estão sendo processados e eles não querem ser processados. Por quê? Porque se eles forem processados, eles podem vir a serem presos. E aí eles vão ser obrigados a fazer uma delação premiada e perder muito dinheiro e perder amigos e perder isso, porque o esqueminha da Lava Jato, qual foi sempre? Prende fulano, prende mesmo, antes de julgar, dane-se, prende, prisão preventiva. O cara tá lá, imagina um cara rico, que muitas vezes roubou dinheiro, alguns eram inocentes, foram presos, muitos foram presos inocentes, tiveram a vida destruída, mas alguns, vamos falar dos que não eram, os culpados, o cara roubou dinheiro, tá lá, o cara milionário, às vezes bilionário, aí o cara tá lá, sem comer frutos do mar, sem restaurante 5 estrelas, sem iate, sem sexo, sem viagem, sem tudo do bom que o dinheiro que ele roubou tanto do povo brasileiro, sem tudo que o dinheiro pode proporcionar. Tá na cadeia, numa cela. Aí vinha o procurador e falava, pô, vamos fazer uma delação premiada? Me dá um nome aqui, mas para você fazer a delação premiada, você precisa trocar de advogado. Não, mas meu advogado é bom, não interessa. Seu advogado tem que ser esse aqui, que era sócio da esposa do Sérgio Moro. Aí todos os delatores, dá um Google, procura advogados, especialistas em delação. Você vai ver várias matérias na mídia, sempre são os mesmos 3, 4 nomes. Por quê? Eram sócios da esposa do Sérgio Moro, só por isso. Então, olha só, e aí pagava-se milhões para o advogado, mas um advogado não custa tanto. Não, paga milhões para esse aqui, que aí você vai fazer a delação, você vai ser solto. E aí criminosos e alguns, aí vamos falar dos culpados mesmo, confessos, réu confesso, porque para o cara delatar ele tem que confessar o crime dele mesmo. Alguns condenados a mais de 80 anos de prisão, alguns que confessaram, eu paguei propina para mais de 300 políticos, ficavam 1 ano preso. 1 ano preso. A Lava Jato ainda vinha e devolvia para ele parte do dinheiro que ele roubou de mim e roubou de você. É isso que a Lava Jato fazia. E aí, os políticos brasileiros falavam, peraí, agora estão fazendo lá com o senhor Odebrecht, com o pessoal das empreiteiras, com o senhor da UAS, da Andrade Gutierrez, já chega em mim. E aí eu que vou ser preso, com ou sem provas, vou ter que ficar pagando milhões para advogado para eu poder delatar para ser solto. Não, não e não. Aí o pessoal de Brasília falou, peraí, e tentaram destruir a Lava Jato, tentaram de tudo e agora conseguiram, graças ao Bolsonaro, que o Bolsonaro não queria. Não era a prioridade dele destruir a Lava Jato, mas, como o Flavinho está nas mãos do Gilmar Mendes, Flávio Bolsonaro, que corrupto, chefe de quadrilha, quem diz isso não sou eu, o Ministério Público do Rio de Janeiro, como o filho do Bolsonaro, que é chefe de quadrilha, e eu aposto que o chefe é o Jair, tá ali, então o Bolsonaro destruiu a Lava Jato. E aí o Fux falou, não, vamos mirar aqui, onde? Onde a Lava Jato sempre mira quando tá em crise? No Lula. É no Lula, porque o Lula é o Coringa, tem um jogo de cartas. Você quer ganhar o jogo, tem um Coringa? O Coringa da Lava Jato é o seguinte, vamos atacar o Lula, vamos atacar os advogados do Lula, vamos atacar alguém ligado ao Lula, vamos atacar o PT. É isso. Aí o Fux falou, vamos atacar o PT, só que não deu certo. Então, vitória do Lula, ainda no Lula, a gente, olha só o nível que chegou o Brasil, a gente está comemorando que o Lula está nas mãos do Gilmar Mendes e do novo ministro do STF, ou do Dias Toffoli, ou do novo ministro do STF que foi indicado pelo Bolsonaro, está nas mãos dele, que é melhor do que está nas mãos do Luiz Fux, porque nas mãos do Gilmar Mendes há dúvida. Talvez a justiça seja feita muito em breve e os processos do Lula sejam extintos, porque o Sérgio Moro foi um juiz ladrão e ele vai entrar na história como juiz ladrão. E se o Thiago viver mais 50 anos, você pode ter certeza, você que está assistindo, eu vou ficar mais 50 anos lutando para que nos livros de história esteja Sérgio Moro e esteja ao lado do nome dele, juiz ladrão, que é isso que ele é, um juiz ladrão. Então,
O que acontece? A gente tem que comemorar que o Lula agora está nas mãos do Gilmar Mendes. Olha só o nível que a gente chegou. Mas, pelo menos, não é nas mãos do Luiz Fux, que assim como o Sérgio Moro, se o juiz ladrão falou do Luiz Fux, in Fux we trust, que em bom português quer dizer in Fux, nós confiamos, porque o Sérgio Moro e o Fux sempre estiveram assim, e o Fux é um lavajatista. Se ele precisar rasgar a Constituição, queimar a Constituição para defender a Lava Jato, a instituição Lava Jato, que para eles é uma religião, ele faz. É isso que está acontecendo. Então, derrota da Lava Jato, e já no próximo vídeo eu vou falar sobre a guerra, agora vai começar a guerra, porque o Luiz Fux é presidente do STF. A briga da extrema-direita, briga dos fascistas, Lava Jato e Bolsonaro. Então, você gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você gosta do Lula e chegou até aqui, tem um canal novo chamado Plantão Lula. Aqui é o Plantão Brasil, tem um Plantão Lula, onde em vez de você ver o Thiago, você vai ver o Lula falando. Todo dia a gente publica vídeo lá de 8 a 10 minutos do Lula falando das entrevistas dele, ou pega a live dele, pega um trechos bem cortados, assim, para ficar bem rápido, porque geralmente em live a pessoa conta muita história, a entrevistadora às vezes perde e esquece o que está falando, aí às vezes a pergunta demora 10 minutos, então não, a gente corta só os trechos mais importantes e pá, tem lá Lula falando, Plantão Lula, coloque na busca e eu vou deixar também o link aqui no final do vídeo. É isso, falou!